Um milionário humilha a mulher que pedia comida na rua para sustentar seus filhos. No dia seguinte, encontra 3 bebês abandonados na porta de sua casa. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Roberto começava seu dia como sempre fazia, com sua caminhada matinal pelas ruas movimentadas da cidade. O relógio ainda marcava 6h30 e o clima ameno tornava o momento ideal para um exercício leve antes de encarar as reuniões intermináveis e decisões estratégicas que marcavam sua rotina. Usava um terno impecável, mesmo durante o exercício, um hábito peculiar que refletia sua personalidade meticulosa e a necessidade constante de manter uma aparência impecável. Sua expressão era de indiferença, e seus passos firmes indicavam alguém que não permitia interrupções ou distrações. As ruas, já cheias de vida, tinham de tudo: vendedores ambulantes, trabalhadores apressados, crianças que corriam para o ponto de ônibus e, claro, pessoas pedindo ajuda. Roberto estava acostumado a ignorar esses últimos. Para ele, eram parte do cenário urbano, como placas de trânsito ou prédios antigos. Ele caminhava com os olhos fixos à frente, evitando contato visual com qualquer pessoa que pudesse atrasar sua rotina ou sugerir alguma necessidade que não fosse a sua. No entanto, algo diferente aconteceu naquela manhã. Ao dobrar uma esquina, sua atenção foi involuntariamente capturada por uma mulher. Clara estava ali, segurando um cartaz improvisado. Vestida com roupas simples, que claramente já haviam passado por muitas lavagens, ela exibia um semblante cansado. Os olhos, embora cheios de dor, ainda tinham um brilho de determinação. No cartaz, escrito com uma caneta preta que falhava em algumas letras, estava o pedido: "Ajude-me a alimentar meus filhos." Roberto tentou ignorar e seguir em frente, mas Clara deu um passo à frente. "Senhor, só uma palavra, por favor." Sua voz era suave, mas carregava um tom de urgência que fez algumas pessoas próximas pararem por um momento, como se estivessem curiosas para ver o desfecho. Roberto parou, mas não por compaixão. Ele se virou lentamente, ajeitando a gravata como se aquilo fosse uma perda de tempo desnecessária. Seus olhos analisaram Clara de cima a baixo e seu rosto esboçou um sorriso de desdém. "Senhora, se quer ajuda, comece por ajudar a si mesma," ele disse com uma frieza que parecia cortar o ar. Clara tentou argumentar, falando sobre as dificuldades que enfrentava para cuidar dos filhos sozinha, mas Roberto a interrompeu com um gesto. "Todos temos problemas. Desculpas não resolvem nada. Trabalhe como todo mundo." As palavras de Roberto ecoaram. Algumas pessoas que passavam diminuíram o ritmo, observando a cena com olhares entre curiosos e julgadores. Clara, visivelmente envergonhada, abaixou o cartaz e desviou o olhar. Ela queria argumentar, mas a dor de ser humilhada em público parecia pesar mais do que qualquer necessidade que a trouxera ali. Suas mãos, tremendo, dobraram lentamente o papel, enquanto ela recuava um passo. Roberto, indiferente ao impacto de suas palavras, simplesmente ajeitou novamente o paletó, ignorando os murmúrios ao redor. Para ele, aquilo era apenas um episódio sem importância, algo que seria esquecido antes mesmo de chegar ao escritório. Enquanto retomava sua caminhada, o som abafado da cidade voltou a preencher seus ouvidos. Ele sequer olhou para trás para ver Clara, que permanecia imóvel, com o olhar fixo no chão. Por alguns instantes, a cena pareceu se dissolver no movimento apressado da cidade. Carros buzinavam, vendedores chamavam atenção para seus produtos e os passos rápidos das pessoas continuavam. Para Roberto, o dia seguia como qualquer outro. Ele seguiu seu caminho, já começando a planejar mentalmente os compromissos do dia e o discurso que daria em uma reunião importante. Clara, por sua vez, continuou ali, paralisada. Suas mãos seguravam o cartaz agora amassado, e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Mas mesmo naquela dor, havia algo que ninguém podia ver, uma força silenciosa que a mantinha de pé. Ela olhou para os lados, tentando ignorar os olhares alheios, e respirou fundo antes de se virar e seguir seu caminho, cada passo mais difícil que o anterior. O que Roberto não sabia era que aquele encontro, aparentemente insignificante para ele, era o início de algo que mudaria sua vida para sempre. O som da campainha ressoou pela mansão de Roberto logo pela manhã. Algo incomum.
já que poucas pessoas ousavam visitá-lo sem aviso prévio. Ainda vestido com um roupão de seda, ele desceu as escadas com um olhar irritado, resmungando sobre quem poderia estar incomodando tão cedo. Ao abrir a porta, o que encontrou fez seu coração acelerar de forma estranha. Uma cesta de vime estava bem no centro do tapete da entrada, e dentro dela, 3 bebês, enrolados em mantas coloridas, dormiam profundamente. Por um instante, Roberto ficou paralisado. Ele olhou para os lados tentando entender se aquilo era algum tipo de pegadinha, mas a rua estava vazia. O silêncio da manhã era perturbador, apenas quebrado pelo som distante de um carro passando ao longe. O bilhete preso na alça da cesta chamou sua atenção. As palavras rabiscadas às pressas pareciam quase um pedido de socorro. Cuide deles como não pude. Ele pegou o bilhete e o leu novamente, como se as palavras pudessem magicamente mudar e dar alguma explicação. Olhou para os bebês mais uma vez. Eles pareciam saudáveis, bem cuidados, mas a situação toda era absurda. Por que alguém deixaria 3 crianças na porta de um estranho? Mais importante, por que na porta dele? Roberto não era o tipo de homem conhecido por sua compaixão ou hospitalidade. Depois de alguns minutos, o desconforto começou a tomar conta. Ele voltou para dentro, mas não sabia o que fazer. As crianças estavam ali, quietas, vulneráveis, e ele estava completamente perdido. Pegou o celular e ligou para Lúcia, sua secretária. Lúcia, preciso que você venha até aqui imediatamente. Algum problema, Sr. Roberto? A voz dela, sempre tranquila, parecia já antever algum tipo de pedido incomum. Sim, um problema incomum. Apenas venha rápido. Menos de 30 minutos depois, Lúcia chegou. Assim que entrou, parou na entrada, olhando para a cesta com uma mistura de choque e incredulidade. O que é isso? Perguntou, apontando para os bebês. É o que eu gostaria de saber. Roberto jogou o bilhete para ela. Achei isso junto com eles. Lúcia leu o bilhete com atenção e olhou de volta para Roberto. Senhor, isso é sério. Não é algo que podemos ignorar. Você já chamou a polícia? Não, respondeu ele rapidamente. Isso não pode vazar. Imagine o escândalo. Lúcia suspirou. Sabia que Roberto sempre priorizava sua imagem, mas a situação era grave demais para ser resolvida apenas com discrição. E o que pretende fazer? Vai cuidar deles? Perguntou meio em tom de provocação, sabendo que Roberto mal sabia cuidar de si mesmo, muito menos de 3 bebês. Claro que não, retrucou ele. Estou tentando entender quem os deixou aqui e por quê. Enquanto conversavam, um dos bebês começou a chorar, seguido pelos outros 2. O som ecoou pela mansão, preenchendo o espaço vazio de uma forma que Roberto nunca havia experimentado. Ele olhou para Lúcia com um semblante de desespero. Faça algo, disse quase gritando. Eu? Eles estão chorando porque provavelmente estão com fome ou precisam ser trocados. E sinceramente isso não é minha especialidade. Lúcia pegou o telefone e começou a procurar informações sobre como cuidar de bebês. Enquanto isso, Roberto andava de um lado para o outro, murmurando sobre como aquilo era um completo absurdo. Depois de alguns minutos, Lúcia voltou com uma sugestão prática. Precisamos comprar leite e fraldas. Também seria bom chamar alguém com experiência nisso. Uma babá, talvez. Faça o que for preciso, respondeu Roberto, acenando com impaciência. Lúcia saiu para resolver as questões práticas, deixando Roberto sozinho com os bebês. Ele os observou por alguns minutos, tentando entender como sua vida tinha chegado àquele ponto. Nunca imaginou que um dia estaria lidando com algo assim. O choro das crianças parecia penetrar em seus pensamentos, lembrando-o de uma vida que ele havia escolhido esquecer. Quando Lúcia voltou trazendo sacolas e instruções de uma amiga que era mãe, a situação ficou um pouco mais controlada. As crianças foram alimentadas e colocadas em um quarto improvisado. Mesmo assim, a presença delas era como um lembrete constante de que algo estava fora do lugar. Senhor Roberto, precisamos investigar isso, disse Lúcia, enquanto organizava as coisas. Eu sei, mas onde começar? Não há nenhuma pista, nenhum nome, nada além desse bilhete. Lúcia sugeriu revisar as câmeras de segurança da mansão, algo que Roberto não havia pensado. Enquanto ela se debruçava sobre as imagens, ele se recolheu ao escritório, tentando trabalhar, mas incapaz de se concentrar.
A mente dele voltava sempre para a cena daquela manhã. Horas depois, Lúcia retornou com uma expressão que misturava alívio e preocupação. As câmeras mostram uma pessoa deixando a cesta, mas a imagem não está clara. Parece que foi feita de propósito, como se soubessem onde estavam as câmeras e quisessem evitar serem reconhecidos. Maravilha, respondeu Roberto sarcástico. Então estamos no mesmo lugar de antes. Não exatamente, continuou Lúcia. A pessoa parecia conhecer bem a mansão. Isso não foi aleatório. Roberto sentiu um frio na espinha. A ideia de que alguém sabia tanto sobre ele e sua casa era perturbadora. E o fato de terem deixado 3 bebês o fazia questionar o que mais poderia estar por trás daquela situação. Precisamos descobrir quem fez isso, disse ele com mais determinação do que antes. Enquanto a noite caía, Roberto percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele podia não querer admitir, mas havia algo nos bebês que o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. A simples presença deles começava a mexer com algo que ele julgava estar enterrado há muito tempo. O mistério em torno daquela manhã era apenas o começo de uma história que ele jamais poderia imaginar. A manhã estava longe de ser tranquila para Roberto. Entre os choros dos bebês, as idas e vindas de Lúcia tentando manter as coisas sob controle e o desconforto crescente de ter sua rotina completamente desorganizada, ele sentia que seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Tentando encontrar alguma lógica naquela situação, ele resolveu verificar os e-mails no escritório quando o interfone da mansão tocou. A voz do segurança soou. Senhor Roberto, um homem chamado Jonas está aqui. Ele diz que é seu amigo e precisa falar com o senhor. Roberto hesitou por um momento. Jonas não aparecia havia meses, talvez anos, mas ele sabia que, se tinha vindo até ali, provavelmente havia algo importante a ser dito. Deixe-o entrar, respondeu secamente. Poucos minutos depois, Jonas apareceu na sala. Ele estava com seu típico sorriso amigável, que Roberto conhecia bem. Era aquele tipo de sorriso que Jonas usava quando queria parecer descontraído, mas sempre escondia algo por trás. Roberto, ainda desconfiado da presença inesperada, o cumprimentou com um aperto de mão. Jonas, o que o traz aqui tão cedo? Roberto perguntou, tentando manter a formalidade, mas sem esconder a tensão. Jonas olhou ao redor, percebendo o clima estranho na casa. Parece que algo interessante aconteceu por aqui, não é mesmo? Ele riu, apontando para um dos paninhos de bebê que Lúcia havia deixado no sofá. Roberto não queria entrar em detalhes, mas sabia que não conseguiria evitar o assunto. Digamos que uma situação inusitada apareceu na minha porta, disse, sem dar muitas explicações. Jonas, no entanto, parecia saber mais do que deveria. Fiquei sabendo que você recebeu, digamos, um presente inesperado, disse Jonas, jogando as palavras com cuidado, mas sem esconder a curiosidade. Roberto franziu o rosto em uma mistura de irritação e surpresa. Quem te contou isso? Jonas deu de ombros, mantendo o sorriso. Ah, a cidade fala. Você sabe como é. Além disso, você sabe que tenho meus contatos. Lúcia entrou na sala nesse momento, carregando uma mamadeira. Ela parou ao perceber Jonas e lançou um olhar desconfiado. Quem é esse? Perguntou diretamente a Roberto. Jonas, um antigo amigo, respondeu ele. Jonas, esta é Lúcia, minha secretária. Os dois trocaram acenos formais, mas Lúcia não conseguia esconder sua desconfiança. Jonas, percebendo o clima, voltou sua atenção para Roberto. Mas e aí? O que você vai fazer com os bebês? Roberto suspirou profundamente, sentando-se na poltrona. Eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo. Não sei por que os deixaram aqui, nem o que esperam de mim. Jonas parecia muito interessado na resposta, o que deixou Lúcia ainda mais atenta. Ele começou a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas que, ao mesmo tempo, tocavam em detalhes que não deveriam ser do conhecimento de alguém de fora. E esse bilhete? Estava junto com ele, certo? O que exatamente dizia? Você já conseguiu ver as câmeras da casa? Talvez mostrem algo útil. Lúcia interveio. Estamos lidando com isso, mas é uma questão delicada, disse, com um tom mais ríspido do que o normal. Roberto percebeu, mas decidiu ignorar. Ele sabia que Lúcia tinha um faro aguçado para pessoas que pareciam ter segundas intenções, e Jonas claramente estava levantando bandeiras vermelhas. Você estava por perto ontem à noite?
Perguntou Lúcia de forma direta. Jonas riu descontraído, mas sua resposta foi vaga. Passei por aqui para ver como o velho amigo estava, mas não quis incomodar. Parece que escolhi a noite errada, hein? Ele terminou a frase com uma risada, mas a tensão no ar era evidente. Lúcia, sem perder tempo, saiu da sala com uma desculpa de verificar algo. Na verdade, ela foi direto para as câmeras de segurança. Seu instinto dizia que havia algo mais na visita de Jonas, e ela precisava confirmar suas suspeitas. Enquanto isso, na sala, Jonas continuava sua conversa com Roberto, aparentemente casual, mas cheio de perguntas que pareciam querer arrancar informações específicas. Quando Lúcia voltou, seu semblante estava sério. Roberto, podemos conversar um minuto? Disse, olhando para ele e ignorando completamente Jonas. Roberto percebeu que era algo importante. Jonas, me dá só um instante. Ellie seguiu Lúcia para outra sala. Assim que a porta se fechou, Lúcia foi direta. Roberto, ele estava aqui ontem à noite. Roberto franziu o rosto em surpresa. O quê? Você tem certeza? Lúcia assentiu. As câmeras o pegaram passando na frente da mansão pouco antes de os bebês serem deixados. Ele está tentando bancar o curioso, mas claramente sabe mais do que está dizendo. Roberto respirou fundo, sentindo o peso da desconfiança crescer. O que você sugere que eu faça? Confrontá-lo? Lúcia balançou a cabeça. Não ainda. Precisamos de mais informações. Mas eu não confiaria nele nem por um segundo. Quando Roberto voltou para a sala, encontrou Jonas mexendo em um dos brinquedos que Lúcia havia comprado para os bebês. Brinquedos bonitos. Acho que essas crianças vão mudar sua vida, hein? Disse Jonas, com um tom que parecia ser tanto de brincadeira quanto de provocação. Roberto tentou agir naturalmente, mas agora estava mais atento a cada palavra de Jonas. Talvez, mas antes preciso entender o porquê disso tudo. Alguma ideia, Jonas? Perguntou, jogando a pergunta como quem não quer nada. Jonas deu uma risada curta. Eu? Não faço ideia, mas parece que alguém acha que você é o homem certo para o trabalho. A conversa continuou por mais alguns minutos antes de Jonas decidir ir embora, alegando que tinha compromissos. Assim que a porta se fechou, Roberto virou-se para Lúcia. Ele sabe alguma coisa, tenho certeza. Lúcia concordou. Agora precisamos descobrir o que exatamente ele está escondendo. Os dois passaram o resto do dia tentando conectar os pontos. Enquanto Lúcia analisava novamente as gravações e vasculhava registros antigos de Jonas, Roberto começou a relembrar momentos do passado. Algo em toda aquela situação parecia ter raízes mais profundas, mas ele ainda não conseguia juntar todas as peças. A presença de Jonas naquela noite e sua visita inesperada na manhã seguinte trouxeram mais perguntas do que respostas, e à medida que as horas passavam, Roberto sentia que o mistério em torno dos bebês estava apenas começando. Algo estava prestes a vir à tona, e ele precisava estar preparado para lidar com o que quer que fosse. O sol despontava no horizonte, iluminando as ruas da cidade com sua luz amarelada. Clara acordou cedo, como sempre, para preparar o café da manhã para seus 3 filhos. A pequena mesa da cozinha estava arrumada de forma simples, mas tudo era organizado com carinho. O pão era contado, o leite racionado, e Clara fazia questão de dar a maior parte para as crianças. A fome dela era uma preocupação secundária. Enquanto os filhos comiam, ela olhava pela janela pensando em como enfrentaria mais um dia. Os últimos dias tinham sido mais difíceis que o normal. As doações estavam escassas, e o trabalho eventual que fazia como faxineira em uma pequena loja parecia cada vez mais insuficiente para sustentar a família. Clara respirou fundo, tentando espantar o desespero. Hoje vou conseguir algo, murmurou para si mesma, enquanto passava as mãos pelos cabelos e vestia o casaco desgastado. Na rua, Clara caminhava com passos firmes, o cartaz enrolado debaixo do braço. Já havia se acostumado com olhares de indiferença, mas a humilhação da manhã anterior ainda pesava em sua memória. A figura arrogante de Roberto, com suas palavras frias, fazia sua garganta apertar. Apesar disso, ela tentava manter o foco no que realmente importava: os filhos. Eles eram a razão de cada esforço. Enquanto caminhava, um grupo de pessoas na esquina chamou sua atenção. Conversavam de forma animada, mas havia um tom de mistério nas vozes. Clara se aproximou discretamente,
ouvindo trechos da conversa. Você viu isso? 3 bebês deixados na porta daquela mansão enorme. É verdade. Dizem que foi no bairro Nobre. Coisa estranha, não acha? Quem faria algo assim? Clara parou por um momento, sentindo um aperto no peito. Algo naquela história a incomodou profundamente. Bebês abandonados? Por quê? Quem faria isso? E por que ela sentia que havia algo familiar nessa situação? Os pensamentos de Clara a acompanharam pelo resto do dia. Enquanto andava pelas ruas em busca de algum trabalho ou ajuda, a história dos bebês continuava a ecoar em sua mente. À noite, quando colocou os filhos para dormir, sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o cartaz agora dobrado. A inquietação era mais forte do que ela podia suportar. Isso não sai da minha cabeça, pensou em voz alta. Clara não era de se intrometer na vida dos outros, mas algo sobre essa história parecia puxá-la de uma forma que ela não conseguia ignorar. Decidida, resolveu que no dia seguinte tentaria descobrir mais. Logo cedo, Clara voltou às ruas, mas desta vez com um propósito diferente. Passou a fazer perguntas discretas para pessoas que pareciam ter ouvido os rumores. Aos poucos, começou a juntar informações. O bairro Nobre onde os bebês foram encontrados não era distante de onde ela costumava caminhar. As peças começaram a se encaixar lentamente, e ela notou semelhanças assustadoras entre a história e características de pessoas que conhecia. Quem poderia tomar uma decisão tão drástica? Perguntou-se enquanto relembrava situações do passado. Uma lembrança específica fez seu coração acelerar. Clara tinha uma amiga, Joana, que havia desaparecido de forma abrupta meses atrás. Joana era mãe de gêmeos recém-nascidos, mas passava por grandes dificuldades. Embora fosse dedicada e amorosa, falava com frequência sobre não saber como manter as crianças. Clara resolveu ir até o bairro Nobre e tentar observar a mansão de onde os rumores falavam. Assim que chegou, ficou impressionada com a grandiosidade das casas. Era um mundo completamente diferente do seu, mas a curiosidade era mais forte do que qualquer desconforto. Parou em um pequeno café ao lado de uma praça e começou a conversar com algumas pessoas, tentando descobrir mais detalhes. "Você ouviu falar daquela história dos bebês?" perguntou a uma senhora simpática sentada ao seu lado. "Sim, minha filha. Ouvi sim. Dizem que foram deixados na casa daquele empresário famoso, o tal de Roberto." A mulher fez uma pausa pensativa. "Você sabe, é estranho. Ninguém sabe de onde vieram, mas parece que não foi por acaso." O nome Roberto fez Clara sentir um arrepio. Roberto, aquele homem que... Ela não terminou a frase, mas sabia que era o mesmo homem que a havia humilhado dias atrás. Agora, a conexão parecia ainda mais intrigante. Decidida a investigar mais, Clara passou a andar pelo bairro, observando discretamente a mansão de Roberto. Não tinha um plano claro, mas sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, os pensamentos sobre Joana continuavam a perturbá-la. E se ela estivesse envolvida? E se algo tivesse acontecido com ela? Nos dias seguintes, Clara intensificou sua busca. Voltou a conversar com pessoas, reuniu informações e começou a perceber que os rumores não eram apenas fofocas. Havia algo mais profundo naquela história. Um dos pontos que chamou sua atenção foi quando ouviu de um entregador que uma figura suspeita havia sido vista perto da mansão na noite em que os bebês foram deixados. Ele descreveu a pessoa como um homem alto, com jaqueta escura e capuz. Clara começou a ligar os pontos. Sabia que Joana tinha um irmão chamado Jonas, que sempre parecia desconfiável. Lembrava-se de como ele era manipulador e, muitas vezes, parecia mais interessado em dinheiro do que na própria família. As suspeitas sobre Jonas começaram a crescer. Decidida a confrontar seus medos, Clara resolveu procurar por pistas que ligassem Joana, Jonas e os bebês. Voltou à vizinhança onde Joana morava antes de desaparecer e encontrou uma antiga vizinha que lembrava de detalhes importantes. A mulher mencionou que Jonas havia estado na casa de Joana pouco antes de ela desaparecer e havia saído de lá com pressa, carregando algumas malas. Algo não estava certo naquela noite, disse a vizinha, olhando para Clara com preocupação. Ele parecia nervoso e Joana estava chorando. Clara sentiu um aperto no coração. Era como se as peças estivessem se juntando, mas ainda faltava o quadro completo.
Ela sabia que precisava descobrir o que havia acontecido com Joana e por que os bebês foram deixados na mansão de Roberto. Tudo indicava que Jonas estava no centro disso. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, Clara sentia uma mistura de medo e determinação. Sabia que estava mexendo com algo maior do que ela imaginava, mas não podia parar. Seus filhos eram sua prioridade, mas agora sentia que tinha uma nova missão: descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. As semanas se arrastavam e os dias de Roberto já não seguiam o mesmo ritmo calculado de antes. Os bebês, que ele relutantemente aceitara como um problema temporário, começaram a ocupar mais espaço do que ele estava disposto a admitir, tanto fisicamente quanto em seus pensamentos. Cada vez que olhava para eles, algo dentro dele se mexia de forma incômoda. Não era apenas o caos que trouxeram à sua rotina, mas uma sensação estranha e crescente de familiaridade. Ele notou pela primeira vez, quando um dos bebês, o de olhos castanhos, o encarou enquanto estava no carrinho. Aqueles olhos profundos o fizeram pausar por um segundo, como se estivesse vendo algo que não conseguia identificar. "Pare com isso", murmurou para si mesmo, afastando o pensamento. Mas não era apenas o olhar. Havia um sorriso específico, um gesto com as mãos, um jeito de olhar ao redor com curiosidade que o fazia lembrar de algo, ou alguém. O problema era que ele não sabia exatamente o que. "Você está bem, Sr. Roberto?" Lúcia perguntou, notando sua distração enquanto servia café. Ele ergueu os olhos, parecendo perdido por um momento, e depois disfarçou com um leve aceno. "Sim, só um pouco cansado. Nada demais." Mas Lúcia sabia que era mais do que isso. Passar tantos anos ao lado dele havia lhe ensinado a ler além das palavras. Mais tarde, naquela manhã, Roberto desceu para o escritório onde Lúcia estava, como de costume, organizando documentos e atendendo telefonemas. Ele a observou por um momento antes de falar. "Lúcia, eu preciso que você descubra algo para mim." Ela levantou os olhos, surpresa com o tom sério. "Claro, o que é?" Roberto hesitou, como se não tivesse certeza de como formular o pedido. "Quero que você investigue algo sobre meu passado. Não sei ao certo o que, mas tenho essa sensação de que esses bebês, de alguma forma, estão conectados a algo que já aconteceu comigo." Lúcia ficou em silêncio por alguns instantes, analisando a expressão de Roberto. Ele não era o tipo de pessoa que admitia dúvidas, e vê-lo naquele estado era incomum. "Entendido. Vou começar imediatamente", respondeu com o tom profissional de sempre, mas sua mente já começava a juntar as peças que havia observado nos últimos dias. Enquanto Lúcia mergulhava na investigação, Roberto tentava retomar sua rotina, mas os bebês o interrompiam a todo momento, como se fossem imunes à sua necessidade de controle. Ele passou a observá-los mais de perto, notando detalhes que não podia ignorar. A maneira como um deles franzia o nariz ao rir lembrava uma antiga namorada, Helena, com quem tivera um relacionamento intenso na juventude. Helena era apaixonada, mas os dois haviam se afastado quando ele decidiu priorizar sua carreira. Naquela mesma noite, Roberto foi até a biblioteca da mansão e tirou uma antiga caixa de madeira de uma das prateleiras. Dentro dela estavam fotos, cartas e lembranças que ele havia guardado de momentos que preferia esquecer. Sentado no sofá, começou a vasculhar a caixa, procurando algo que pudesse explicar as sensações que estava tendo. Ao encontrar uma foto de Helena, sorriu sem querer. Na imagem, ela estava em um parque, com o mesmo sorriso que ele agora via no rosto de um dos bebês. "Isso é coincidência demais", murmurou para si mesmo. Mas como isso seria possível? Ele não tinha notícias de Helena há anos. Decidiu que precisava saber mais e, sem perder tempo, pegou o telefone. Enquanto isso, Lúcia já havia iniciado sua busca com outra abordagem. Ela acreditava que entender os detalhes do abandono dos bebês poderia levar a respostas sobre o passado de Roberto. Vasculhou registros antigos, contatos esquecidos e até mesmo informações sobre pessoas que haviam trabalhado para ele ao longo dos anos. O que encontrou a deixou intrigada. Em um dos arquivos, ela encontrou uma conexão entre Roberto e uma mulher chamada Clara. Não era um detalhe óbvio, mas em uma das empresas menores que Roberto havia adquirido anos atrás, Clara trabalhara como assistente de limpeza. No entanto,
O que chamou a atenção de Lúcia foi que pouco depois da aquisição, Clara foi demitida sem justificativa aparente. Havia algo mais ali. Quando Roberto retornou à sala naquela manhã, Lúcia estava esperando por ele, segurando os papéis que havia encontrado. Roberto, acho que descobri algo que você precisa saber. Ele se aproximou, curioso. Diga. Lúcia respirou fundo antes de começar. Você se lembra de uma mulher chamada Clara? Ela trabalhou em uma das suas empresas há anos, mas foi dispensada logo após a aquisição. Achei estranho porque não há registros de má conduta ou algo que justificasse isso. Roberto franziu o rosto, pensativo. O nome soava familiar, mas ele não conseguia lembrar exatamente. Não me lembro de nada específico. O que isso tem a ver com os bebês? Eu não sei ainda, mas é uma pista. Além disso, descobri que ela mora em um bairro mais humilde da cidade e está enfrentando dificuldades. Talvez ela tenha alguma ligação com tudo isso. Roberto ficou em silêncio por um momento. Então, o que você sugere? Eu sugiro que a procuremos. Talvez ela possa nos dar algumas respostas. Relutante, Roberto concordou. Ele sabia que precisava ir mais fundo se quisesse entender o que estava acontecendo. No entanto, o que ele não sabia era que Clara também estava cada vez mais perto de descobrir a conexão entre eles. Enquanto Roberto se preparava para buscar Clara, um novo sentimento o invadia. O medo de encarar algo que ele havia enterrado no passado. E, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente sobre o que aquelas memórias poderiam revelar sobre si mesmo e os mistérios que envolviam os bebês. Clara estava inquieta. As noites mal dormidas e os pensamentos incessantes sobre os bebês que, de alguma forma, pareciam ecoar algo em sua própria história, a deixavam em estado de alerta constante. Ela já havia juntado informações suficientes para suspeitar de conexões estranhas, mas as peças ainda estavam soltas. Durante uma das noites silenciosas, enquanto seus filhos dormiam, Clara sentou-se à mesa da cozinha com uma folha de papel em branco. Começou a listar tudo o que sabia. Os bebês deixados na porta da mansão de Roberto, os rumores e, principalmente, as memórias que pareciam querer surgir, mas ainda estavam escondidas no fundo de sua mente. No dia seguinte, Clara decidiu procurar uma antiga colega, Marlene, que trabalhara com ela em uma das empresas de Roberto. Marlene era conhecida por ser atenta aos detalhes e sempre saber de tudo o que acontecia ao seu redor. Clara sabia que, se houvesse algo relevante a ser descoberto, Marlene poderia ajudá-la. Marlene, lembra de quando trabalhamos juntas naquela empresa? Clara perguntou, tentando soar casual enquanto tomavam café em uma padaria simples do bairro. Claro que lembro. Foi uma época difícil, mas a gente se virava, respondeu Marlene com um sorriso simpático. E o dono da empresa, o Roberto... Você sabe de algo sobre ele? Alguma coisa que não era dita por aí? Marlene fez uma pausa, olhando Clara com curiosidade. Por que você está perguntando isso agora? Clara hesitou. Não queria revelar demais, mas sabia que precisava pressionar. É só que... ouvi algumas coisas sobre ele. Parece que ele tem uma ligação com algo que pode ser importante para mim. Marlene inclinou-se ligeiramente para a frente, como quem compartilha um segredo. Bom, eu não sei muito sobre ele diretamente, mas ouvi dizer que ele teve um sócio, anos atrás, que se envolveu em problemas sérios. Acho que o nome dele era Henrique. O nome Henrique soou como um trovão na mente de Clara. Henrique era seu irmão mais velho. Ele havia sido uma figura forte em sua vida, até que tudo desmoronou. Clara sentiu o coração apertar. Henrique, você tem certeza disso? Tenho, sim. Ele era próximo de Roberto, mas algo aconteceu entre eles. Ninguém sabe ao certo o que foi, mas dizem que Henrique acabou perdendo tudo e sumiu pouco tempo depois. Foi estranho, sabe? Como se alguém quisesse apagar qualquer rastro dele. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela não falava com Henrique há anos. Ele havia desaparecido sem deixar explicações, e a família nunca soube exatamente o que aconteceu. Agora, essa nova conexão com Roberto parecia trazer à tona perguntas que Clara nem sabia que tinha. Você sabe mais alguma coisa, Marlene? Algo sobre o que levou meu irmão a sumir? Clara perguntou, tentando conter o nervosismo. Eu só sei que teve algo a ver com uma decisão importante. Ouvi boatos de que Henrique assumiu um grande risco em nome de Roberto, mas as coisas não saíram como planejado.
Depois disso, tudo desandou. Clara agradeceu a Marlene e saiu da padaria com a mente fervilhando. Agora, tudo parecia mais complicado. Se Henrique havia trabalhado com Roberto, isso explicava por que aquele homem parecia tão familiar para ela. Mas por que ninguém havia contado essa história antes? E o que os bebês tinham a ver com tudo isso? Decidida a ir mais fundo, Clara começou a revirar documentos antigos que tinha em casa, procurando qualquer menção a Henrique. Encontrou uma caixa cheia de papéis, incluindo cartas e anotações. Uma delas chamou sua atenção. Era uma carta de Henrique, escrita pouco antes de ele desaparecer. Clara, não sei quando ou se vou voltar. As coisas estão complicadas e tomei decisões que não posso desfazer. Quero que você saiba que fiz tudo pensando no que era melhor, mas agora preciso seguir outro caminho. Cuide da nossa mãe e seja forte. Com amor, Henrique. As palavras foram como uma faca no coração de Clara. Ela sempre achou que o irmão havia simplesmente desistido da família, mas agora começava a ver que havia muito mais por trás disso. Enquanto Clara tentava processar todas essas descobertas, um pensamento persistente não saía de sua mente. E se os bebês fossem de alguma forma conectados a Henrique? E se ele tivesse deixado algo inacabado, algo que agora estava vindo à tona? No dia seguinte, Clara decidiu ir até a mansão de Roberto. Ela sabia que não poderia simplesmente bater na porta e fazer perguntas, mas precisava observar de perto. Ficou do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, e esperou. Não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dela dizia que estava no caminho certo. De repente, ela viu Roberto sair de casa acompanhado de uma mulher. Clara reconheceu a mulher como Lúcia, a secretária que ela havia visto em uma foto antiga nos registros de Henrique. Isso confirmava ainda mais suas suspeitas. Clara seguiu os dois discretamente enquanto eles entravam em um carro. Durante o trajeto, Clara percebeu que estavam indo em direção a um bairro afastado, onde ficava um escritório abandonado que antes pertencia a Henrique. Sua mente começou a conectar os pontos. Por que Roberto iria até lá? O que ele sabia sobre Henrique que Clara ainda não sabia? Quando chegaram ao local, Clara ficou à distância, mas conseguiu ouvir fragmentos da conversa entre Roberto e Lúcia. Eles falavam sobre documentos antigos e um segredo que Henrique havia guardado. A menção do nome de seu irmão fez Clara estremecer. Ela sabia que estava mais perto da verdade do que nunca. De volta para casa, Clara começou a formular um plano. Precisava confrontar Roberto, mas sabia que não seria fácil. Decidiu que, antes disso, tentaria encontrar mais pistas sobre o que havia acontecido no passado. Ela não pararia até descobrir o que realmente estava por trás de toda aquela história. E, principalmente, como os bebês se encaixavam nisso tudo. O mistério estava longe de acabar, mas Clara sentia que estava cada vez mais perto de desvendar o segredo que conectava sua vida à de Roberto e possivelmente aos bebês deixados em sua porta. O dia amanheceu nublado, mas o clima dentro da mansão de Roberto estava ainda mais carregado. Lúcia passara a noite revisando documentos e gravações, vasculhando cada detalhe que pudesse ligar Jonas a tudo o que estava acontecendo. As evidências estavam começando a se acumular, e quanto mais ela investigava, mais percebia que Jonas era muito mais do que apenas um antigo amigo oportunista. Na cozinha, os bebês choravam, exigindo atenção, enquanto Roberto tentava ignorar o caos, concentrando-se em um relatório espalhado pela mesa. Lúcia entrou apressada, segurando uma pilha de papéis com uma expressão que misturava determinação e preocupação. "Roberto, precisamos conversar agora", disse ela, colocando os papéis na mesa ao lado dele. Ele levantou os olhos exausto. "Lúcia, se isso for sobre os bebês, podemos deixar para depois? Já estou com a cabeça cheia. Não é apenas sobre os bebês. É sobre Jonas. Ele não é quem você pensa que é." Roberto deixou o relatório de lado, endireitou-se na cadeira e cruzou os braços. "O que você descobriu?" Lúcia respirou fundo antes de começar. "Passei horas revisando as câmeras, conversando com contatos e analisando registros antigos. Jonas não apareceu do nada. Ele esteve envolvido em partes da sua vida que você nem percebeu." Roberto arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Continue." "Primeiro, ele esteve perto da mansão na noite em que os bebês foram deixados, como já havíamos notado. Mas o que descobri agora
é que ele também esteve em contato com alguém chamado Henrique, anos atrás. O nome te soa familiar. Roberto congelou por um momento. Era como se o nome trouxesse um eco distante, mas ele não conseguia ligar os pontos imediatamente. Henrique. Me parece vagamente familiar, mas não estou certo. Lúcia assentiu. Henrique foi sócio seu em um negócio no início da sua carreira, mas desapareceu depois de uma série de problemas. Acontece que Henrique é irmão de Clara. As palavras atingiram Roberto como um soco. Ele inclinou-se para a frente, processando a informação. Você está me dizendo que Jonas está de alguma forma ligado a Clara e ao irmão dela? Como isso é possível? Eu não sei exatamente qual é o plano dele, mas posso garantir que não é coincidência. Jonas se aproximou de você de propósito, e tenho certeza de que ele sabia sobre os bebês antes mesmo de você. Roberto passou as mãos pelo rosto frustrado. Isso está ficando cada vez mais complicado. O que ele quer? Dinheiro? Poder? Ou é algo pessoal? Lúcia deu de ombros. Ainda não tenho todas as respostas, mas há algo que precisamos considerar. Jonas pode estar usando os bebês para manipulá-lo. Ele sabia que deixá-los aqui traria à tona coisas do seu passado, coisas que você preferiu enterrar. Nesse momento, o interfone tocou. Roberto e Lúcia se entreolharam e ele se levantou para atender. A voz do segurança soou firme. Senhor Roberto, o senhor Jonas está aqui novamente. Disse que é urgente. Lúcia imediatamente balançou a cabeça, sinalizando que não era uma boa ideia deixá-lo entrar. Mas Roberto suspirou e respondeu ao segurança. Deixe-o entrar. Poucos minutos depois, Jonas apareceu na sala com seu sorriso habitual, mas havia algo diferente nele. Parecia mais confiante, como se soubesse que tinha o controle da situação. Roberto, meu amigo, como você está? Espero não estar interrompendo nada importante, disse Jonas, sentando-se sem ser convidado. Jonas, você sabe muito bem que sempre interrompe algo. Então diga logo o que quer, respondeu Roberto, tentando manter o tom firme. Jonas riu, mas seus olhos revelavam algo mais. Direto ao ponto, como sempre. Gosto disso. Mas antes de falarmos de negócios, gostaria de saber como estão os bebês. Estão se adaptando bem à nova casa? A pergunta fez Roberto sentir um frio na espinha. Por que isso te interessa tanto, Jonas? Desde quando você se importa com crianças? Jonas deu de ombros, mantendo o tom casual. Digamos que eu me preocupo com o bem-estar deles. Afinal, você sabe como o mundo pode ser cruel. Lúcia, que observava em silêncio até então, decidiu intervir. Jonas, você esteve aqui na noite em que os bebês foram deixados. Por quê? A pergunta direta fez Jonas se mexer desconfortavelmente na cadeira por um momento, mas ele logo recuperou o controle. Estive sim. Mas apenas porque queria visitar meu velho amigo Roberto. Não sabia que algo tão peculiar aconteceria. Lúcia o encarou, sem desviar o olhar. Parece conveniente demais, especialmente considerando sua conexão com Henrique e Clara. O sorriso de Jonas desapareceu por um instante, mas ele rapidamente o recuperou. Ah, então você andou fazendo sua lição de casa, Lúcia. Muito bem, mas me diga, o que exatamente você acha que sabe? Roberto interveio, sua paciência chegando ao limite. Jonas, chega de jogos. O que você tem a ver com tudo isso? E por que Henrique e Clara estão envolvidos? Jonas inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Tudo bem, vou te dar um gostinho da verdade. Henrique era um homem ambicioso, assim como você. Mas, diferentemente de você, ele fez escolhas que o levaram a perder tudo. Clara sempre esteve no meio disso, tentando ajudá-lo a se reerguer. Mas, no final, ele foi consumido pelos próprios erros. Eu estive lá, Roberto. Vi tudo acontecer. E os bebês, onde eles entram nisso? Roberto perguntou, sua voz mais alta agora. Jonas levantou-se, ajustando o paletó. Isso é algo que você vai precisar descobrir por conta própria. Mas posso garantir que, se cavar fundo o suficiente, vai encontrar muito mais do que está procurando. Com essas palavras, Jonas deixou a sala, deixando Roberto e Lúcia imersos em silêncio. Ambos sabiam que ele não havia contado tudo, mas as pistas que deixou para trás eram suficientes para manter o mistério vivo. Enquanto Jonas saía pela porta da frente, ele sorriu para si mesmo. Sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas estava disposto a arriscar. Afinal, os segredos que ele guardava eram muito mais profundos do que Roberto ou Clara poderiam imaginar.
O silêncio da manhã na mansão de Roberto foi quebrado por uma risada suave, seguida de balbucios infantis. Ele, sentado na poltrona da sala com um tablet em mãos, olhou por cima da tela e viu um dos bebês, sentado em uma manta no chão, brincando com um brinquedo que Lúcia comprara dias antes. Por um momento, Roberto ficou imóvel, observando. Não era o tipo de homem que se deixava distrair facilmente, mas a cena tinha algo hipnótico. Ele deixou o tablet de lado e se inclinou para a frente, tentando entender por que aquela imagem parecia tão familiar. Não era apenas a expressão inocente ou os movimentos desajeitados. Era algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia explicar. Pegou o brinquedo que estava ao lado e estendeu para o bebê, que riu e agarrou o objeto com as duas mãos. "Você está sorrindo", disse Lúcia, entrando na sala com uma bandeja de café. Roberto olhou para ela, surpreso por ter sido pego em um momento tão desprevenido. "Só estava distraído", respondeu ele, desviando o olhar. "Se distrair com eles parece estar se tornando um hábito", observou Lúcia, colocando a bandeja na mesa e se sentando no sofá. "Você já pensou no que vai fazer com os bebês, Roberto? Eles não vão desaparecer tão de repente quanto chegaram." Roberto suspirou, inclinando-se para trás na poltrona. "Eu sei disso, Lúcia, só que, quanto mais tempo eles passam aqui, mais complicado tudo fica." Lúcia o encarou, esperando que ele continuasse. "E", incentivou, "e eu não consigo parar de pensar no que esses bebês representam. Eles não estão aqui por acaso, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo, é como se cada detalhe deles me trouxesse de volta a algo que não quero lembrar." Lúcia cruzou os braços pensativa. Talvez seja a hora de enfrentar essas lembranças. Antes que Roberto pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Ele olhou para Lúcia, confuso. "Você está esperando alguém?" Ela balançou a cabeça. "Não. Vou ver quem é." Poucos minutos depois, Lúcia voltou com um envelope em mãos. "Chegou isso para você, foi deixado no portão." Roberto pegou o envelope que não tinha remetente e abriu com cuidado. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem curta. "As escolhas do passado sempre voltam. Está na hora de lidar com elas." Ele apertou o papel nas mãos, irritado. "Isso está indo longe demais. Quem quer que esteja por trás disso sabe mais sobre mim do que deveria." Lúcia pegou o papel, leu e colocou de volta na mesa. "Parece que você não é o único que está sendo testado aqui. Esse jogo envolve mais pessoas do que pensamos." Enquanto Roberto lidava com a confusão dentro de sua casa, Clara estava cada vez mais próxima de desvendar os segredos que a conectavam a ele. Depois de ouvir mais histórias sobre Henrique, decidiu visitar um antigo amigo da família, Antônio, que havia trabalhado com seu irmão em seus últimos anos. Antônio a recebeu com um sorriso caloroso, mas seu rosto envelhecido logo demonstrou preocupação quando Clara mencionou o nome de Henrique. "Ah, Clara, já faz tanto tempo. Por que você está trazendo isso à tona agora?" "Porque eu acho que há algo que nunca nos contaram, Antônio. Henrique desapareceu, mas as peças não se encaixam. E agora essa história dos bebês, eu sinto que tudo está conectado." Antônio suspirou, pegando um copo de água antes de se sentar à mesa com ela. "Olha, eu não sei muito, mas vou te contar o que lembro. Henrique sempre foi um homem justo, mas tinha uma coisa que o derrubou: a lealdade cega." "O que você quer dizer com isso?" Clara perguntou, inclinando-se para a frente. "Ele confiava demais em Roberto. Eles eram sócios, mas o Roberto sempre teve uma visão mais prática, digamos. Quando surgiu uma oportunidade de expandir o negócio, Henrique assumiu um grande risco, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas as coisas não saíram como planejado. Roberto cortou os laços com ele para proteger a própria imagem." Clara sentiu o peso das palavras de Antônio. Tudo o que ela ouvira sobre Roberto parecia se encaixar com a imagem que ele havia apresentado a ela no dia em que a humilhou. Frio, calculista, incapaz de considerar as pessoas como mais do que ferramentas para seus próprios objetivos. "E o que aconteceu com Henrique depois disso?" ela perguntou. "Eu não sei, Clara. Ele desapareceu pouco tempo depois. Mas pelo que sei, ele estava tentando consertar as coisas. Talvez soubesse que tinha cometido erros, mas nunca desistiu de lutar." Clara agradeceu a Antônio e voltou para casa, determinada a confrontar Roberto.
Ela sabia que ele tinha respostas, e mesmo que não estivesse disposto a dá-las de bom grado, ela encontraria uma maneira de fazê-lo falar. Na mansão, Roberto estava sentado no quarto improvisado das crianças, observando-os dormirem. As palavras do bilhete que recebera ainda ecoavam em sua mente, enquanto ele tentava juntar os pedaços de um quebra-cabeça que parecia maior do que ele. Senhor Roberto, Lúcia apareceu na porta, hesitante. Você está bem? Não, Lúcia. Eu não estou bem. Pela primeira vez na vida, eu não tenho ideia do que fazer. Ela entrou no quarto e sentou-se ao lado dele. Talvez seja hora de parar de tentar controlar tudo e apenas sentir. Roberto riu, mas era um riso amargo. Sentir? Isso nunca resolveu nada. Mas já tentou? Lúcia rebateu. Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Roberto atendeu e a voz do outro lado fez seu coração parar por um momento. Roberto, precisamos conversar. Eu sei o que você fez com Henrique. A voz era de Clara. A tarde estava quente e o ar na sala da mansão de Roberto parecia mais denso do que o normal. Ele andava de um lado para o outro, as mãos nos bolsos, tentando entender o que Clara quis dizer na ligação. As palavras dela ainda ecoavam na mente dele. Eu sei o que você fez com Henrique. Era um confronto que ele não queria enfrentar, mas sabia que não poderia evitar. Lúcia entrou na sala, trazendo uma xícara de café que ele recusou com um gesto rápido. Ela realmente sabe de algo ou está apenas tentando pressioná-lo? Perguntou, observando o desconforto de Roberto. Não sei, mas não posso ignorar, ele respondeu, olhando pela janela. Se Clara sabe mesmo alguma coisa sobre Henrique, então ela está mais perto da verdade do que eu gostaria. Antes que Lúcia pudesse dizer algo, a campainha tocou. Roberto a encarou, um misto de expectativa e preocupação. Deixe-a entrar, ele disse, já sabendo que era Clara. Clara entrou com uma expressão séria e um olhar determinado. Ela carregava uma pequena bolsa e parecia ter vindo preparada para não sair dali sem respostas. Roberto apontou para uma cadeira, mas ela permaneceu de pé. Você me chamou aqui, Clara. Fale logo o que tem para dizer. Ele começou tentando manter o controle da situação. Clara respirou fundo. Eu passei semanas tentando entender o que estava acontecendo, Roberto. Os bebês, Henrique e agora você. Tudo está conectado. E eu quero ouvir a verdade da sua boca. Roberto cruzou os braços, desafiador. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Clara respondeu, levantando a voz. Henrique confiava em você. Ele colocou tudo o que tinha naquele negócio. E você o abandonou quando as coisas deram errado. Por sua causa, ele perdeu tudo. Você sabe disso. Roberto fechou os olhos por um instante, sentindo a força das palavras dela. Eu fiz o que precisava ser feito para salvar a empresa. Henrique tomou decisões que colocaram tudo em risco. Eu não podia carregar os erros dele. E você acha que isso justifica o que aconteceu com ele? Clara perguntou, sua voz agora trêmula. Você sabia o quanto ele precisava daquilo, o quanto ele fez por você. Roberto suspirou, sentindo o peso da culpa que há tanto tempo tentava ignorar. Eu não podia prever o que aconteceria depois. Se eu soubesse que ele sumiria, talvez tivesse feito as coisas de forma diferente. Clara colocou a bolsa sobre a mesa e tirou de dentro uma foto de Henrique. Ela a colocou diante de Roberto, que olhou para a imagem como se estivesse vendo um fantasma. Este é o homem que você abandonou. E agora, eu quero entender como os bebês estão conectados a isso. Roberto olhou para a foto e depois para Clara. Eu também quero entender, Clara. Esses bebês apareceram na minha porta sem explicação. Se você sabe algo que eu não sei, é melhor começar a falar. Clara hesitou por um momento antes de pegar outro envelope da bolsa. Ela entregou para Roberto, que o abriu com cuidado. Dentro havia cópias de documentos que mostravam transações antigas, contratos e correspondências entre ele e Henrique. Isso é tudo o que consegui reunir sobre vocês dois, Clara disse. Esses documentos mostram como Henrique confiava em você. Ele assinou papéis que nunca deveria ter assinado, tudo porque acreditava que você o protegeria. Roberto leu os papéis em silêncio, cada palavra o puxando para um passado que ele preferia esquecer. Quando terminou, ele colocou o envelope na mesa e olhou para Clara. E o que isso tem a ver com os bebês? Henrique teve filhos antes de desaparecer, Clara respondeu, com a voz mais baixa agora.
E eu acredito que esses bebês podem ser dele. Roberto sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele olhou para os papéis novamente, como se procurasse alguma pista que confirmasse ou negasse o que Clara estava dizendo. Isso não faz sentido. Por que alguém os deixaria comigo? Por que agora? Porque você tem responsabilidade nisso, Clara respondeu. Se não fosse por suas decisões, Henrique estaria aqui para cuidar deles. E agora, quem quer que tenha deixado os bebês, acredita que você tem um papel a desempenhar. Antes que Roberto pudesse responder, Lúcia entrou na sala com um envelope na mão. Desculpe interromper, mas isso acabou de chegar. Foi deixado na porta novamente. Roberto pegou o envelope e o abriu. Dentro havia outra mensagem curta. O passado está se revelando, e você precisa decidir o que fazer com ele. Clara olhou para a mensagem e depois para Roberto. Parece que não somos os únicos querendo respostas. Roberto respirou fundo, tentando processar tudo. Se esses bebês são mesmo filhos de Henrique, então precisamos descobrir quem os deixou aqui e por quê. Clara assentiu, cruzando os braços. Eu vou ajudar, mas quero uma coisa em troca. O que você quer? Roberto perguntou. A verdade, Clara respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Quero saber tudo o que aconteceu entre você e meu irmão. Não quero mais segredos. Roberto hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Tudo bem, Clara. Eu vou te contar tudo, mas isso não vai mudar o que aconteceu. Talvez não, Clara respondeu, mas pode mudar o que acontece daqui para frente. A noite caiu sobre a cidade e a tensão dentro da mansão de Roberto parecia palpável. Clara e Lúcia estavam na sala, debatendo os próximos passos, enquanto Roberto permanecia em silêncio, sentado na poltrona ao lado da lareira apagada. O envelope deixado mais cedo ainda estava sobre a mesa, suas palavras ecoando na mente de todos. O interfone quebrou o silêncio repentinamente, fazendo com que os três se sobressaltassem. Roberto olhou para Lúcia, que rapidamente foi atender. Ela voltou poucos minutos depois, com uma expressão de desconforto. Jonas está no portão. Ele quer entrar. Clara imediatamente se levantou. Você não pode deixá-lo entrar. Ele está por trás disso, eu tenho certeza. Se ele está aqui, talvez possamos tirar as respostas que precisamos, Roberto respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Após uma breve hesitação, Roberto deu a ordem para deixarem Jonas entrar. Poucos minutos depois, Jonas surgiu na sala com seu sorriso característico, embora houvesse algo diferente nele. Parecia mais contido, como se a confiança que costumava ostentar estivesse desgastada. Ah, o clima está tão pesado por aqui. Espero não estar interrompendo nada importante, ele disse, enquanto se sentava casualmente em uma das cadeiras. Corta o teatro, Jonas, Roberto respondeu a voz firme. Nós sabemos que você está envolvido nisso. Agora é melhor começar a falar antes que a situação fique pior para você. Jonas inclinou-se para trás, soltando uma risada curta. Ah, Roberto, sempre tão direto. Tudo bem, vamos falar, mas não sei se estão prontos para ouvir a verdade. Chega de enrolação. Clara interveio cruzando os braços. O que você sabe sobre os bebês? Por que eles foram deixados aqui? E o que Henrique tem a ver com isso? Jonas olhou para Clara e por um momento seu sorriso desapareceu. Ele respirou fundo antes de começar. Henrique era um homem bom, mas tinha um defeito, confiava demais. Quando ele e Roberto se tornaram sócios, era claro para todos que isso não ia acabar bem. Você o usou. Clara interrompeu, a voz cheia de indignação. Não, Clara, Jonas respondeu, com um tom quase triste. Eu não o usei. Eu o avisei. Eu disse a ele que confiar em Roberto seria um erro, mas ele não quis ouvir. Roberto levantou-se de repente, a raiva estampada no rosto. Eu não o abandonei, Jonas. Henrique tomou decisões ruins, e eu fiz o que tinha que fazer para salvar a empresa. Não venha aqui me culpar pelo que aconteceu com ele. Jonas deu uma risada seca. Ah, Roberto, sempre tão bom em justificar suas ações. Mas e agora? O que você diz sobre esses bebês? Porque eles estão diretamente ligados às suas decisões. O que você quer dizer? Lúcia perguntou, quebrando o silêncio tenso que se seguiu. Jonas fez uma pausa, olhando para cada um deles antes de continuar. Os bebês são filhos de Henrique. A sala ficou em silêncio absoluto. Roberto olhou para Jonas, incrédulo, enquanto Clara levou a mão à boca tentando processar a informação. Isso não faz sentido,
Roberto finalmente disse. Se eles são filhos de Henrique, por que foram deixados comigo? Porque Henrique confiava em você, mesmo depois de tudo, Jonas respondeu. Mas não foi Henrique quem os deixou aqui. Foi alguém que queria garantir que você pagasse pelo que fez. Quem? Clara perguntou, sua voz tremendo. Quem os deixou aqui? Jonas hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto mais revelar. Eu não sei quem deixou os bebês, mas posso te dizer isso. Há mais segredos enterrados nesse passado do que vocês imaginam. E agora, todos eles estão vindo à tona. Clara deu um passo à frente, olhando diretamente para Jonas. Por que você está fazendo isso? O que você ganha com tudo isso? Jonas levantou-se, ajeitando o paletó. Eu não ganho nada, Clara. Mas há uma dívida que precisa ser paga, e estou apenas garantindo que isso aconteça. Que dívida? Roberto perguntou, sua voz mais baixa agora. Jonas olhou para Roberto com um misto de raiva e tristeza. A dívida que você tem com Henrique. Ele perdeu tudo por sua causa, Roberto. E esses bebês, eles são a prova viva do que você deixou para trás. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Jonas virou-se e saiu da sala. Roberto caiu de volta na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Clara ficou parada no meio da sala, os olhos fixos na porta por onde Jonas havia saído. Ele está tentando manipular todos nós, Lúcia disse, tentando quebrar o silêncio. Talvez, Clara respondeu. Mas isso não significa que ele esteja mentindo. Roberto olhou para Clara, sua expressão cansada. Se eles realmente são filhos de Henrique, então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não sei por onde começar. Clara aproximou-se dele, sua voz firme. Nós começamos descobrindo tudo. Cada detalhe, cada escolha, cada erro. Porque se esses bebês são mesmo filhos de Henrique, então você tem mais responsabilidade do que pensa. A tensão na sala parecia aumentar a cada palavra. O passado, antes enterrado, agora estava sendo desenterrado rapidamente, trazendo com ele segredos, culpas e uma nova realidade que ninguém estava preparado para enfrentar. A noite era densa e a tensão na sala parecia absorver todo o ar. Roberto estava sentado na poltrona ao lado da lareira, olhando fixamente para o chão, como se as respostas que procurava estivessem escondidas ali. Clara, em pé perto da janela, cruzava os braços, sua expressão uma mistura de raiva e determinação. Jonas, por sua vez, estava no centro da sala, com o sorriso cínico que ele usava como armadura. Lúcia permaneceu ao fundo, observando atentamente, pronta para intervir se fosse necessário. Chega de rodeios, Jonas, Roberto disse, quebrando o silêncio. Sua voz era baixa, mas carregada de firmeza. Se você sabe mais do que está dizendo, é melhor falar agora. Jonas riu, balançando a cabeça. Eu já falei mais do que devia, Roberto. A questão agora é, você está pronto para aceitar a verdade? Clara deu um passo à frente, apontando para Jonas. Você gosta de brincar com as pessoas, não é? Mas eu quero respostas. Por que os bebês foram deixados aqui? E qual é exatamente a sua relação com tudo isso? Jonas suspirou, como se estivesse exausto com a insistência, mas havia algo teatral em seu gesto. Ele caminhou até a lareira, passando os dedos pela borda da moldura de madeira, antes de se virar para encará-los. Tudo bem, vou contar uma parte, mas vocês podem não gostar do que vão ouvir. Esses bebês são sim filhos de Henrique. Isso, acredito, vocês já entenderam. Mas o motivo de estarem aqui? Isso vai muito além de qualquer dívida ou erro do passado. Roberto apertou os punhos. Se não é sobre dinheiro ou vingança, então o que é? Jonas deu um sorriso amargo. É sobre justiça, ou pelo menos sobre minha versão dela. Clara olhou para ele perplexa. Justiça? Que tipo de justiça envolve abandonar crianças como uma forma de vingança? Não é vingança, Clara, Jonas respondeu agora sério. É fazer com que Roberto enfrente o que ele causou. Henrique perdeu tudo por causa dele. E eu perdi um amigo, alguém que era praticamente família para mim. Roberto levantou-se, os olhos fixos em Jonas. Henrique tomou decisões ruins. Ele fez escolhas que o levaram à falência. Eu não o forcei a assinar nada. Eu não o abandonei, Jonas. Ele escolheu o caminho dele. Jonas gargalhou, mas o som estava vazio, carregado de rancor. Ah, Roberto, sempre tão bom em justificar seus erros. Você sabia que as escolhas dele o levariam ao desastre.
Mas você ficou em silêncio, deixou que ele afundasse para salvar sua própria pele. Isso não é verdade, Roberto respondeu, quase gritando. Eu tentei ajudá-lo, mas ele não me ouviu. Clara interveio, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Então você o abandonou, não é? Porque era mais fácil do que carregar o peso das escolhas dele. Roberto virou-se para ela, visivelmente abalado. Você não entende, Clara. Eu tinha uma empresa para salvar. Centenas de empregos estavam em jogo. Não era uma decisão fácil. E o que aconteceu com Henrique? Clara continuou, a voz mais alta agora. Ele desapareceu, e você sequer procurou saber o que aconteceu com ele. Agora, esses bebês estão aqui, e você tem a coragem de fingir que não tem nada a ver com isso? Lúcia deu um passo à frente, tentando acalmar os ânimos. Todos vocês precisam se acalmar. Isso não está nos levando a lugar nenhum. Jonas ergueu a mão, silenciando-a. Deixe-os, Lúcia. Eles precisam enfrentar isso. Todos nós precisamos. Clara olhou para Jonas, ainda tentando entender sua motivação. E você, Jonas? Qual é o seu papel nisso tudo? Por que você está tão envolvido? Jonas hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Finalmente ele falou, sua voz mais baixa. Porque eu fui a última pessoa a ver Henrique antes de ele desaparecer. Ele me procurou, desesperado, pedindo ajuda. Disse que tinha cometido erros, mas que queria consertar tudo. Ele queria voltar para a família, Clara, mas ele nunca teve a chance. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Clara sentiu o peso da revelação, e as lágrimas começaram a encher seus olhos. Você o ajudou? Ela perguntou, quase em um sussurro. Eu tentei, Jonas respondeu, desviando o olhar, mas não foi o suficiente. E agora, tudo o que resta são esses bebês. Eles são a última chance de Henrique de ser lembrado, de deixar algo de bom neste mundo. Roberto voltou a sentar-se, colocando as mãos na cabeça. Ele parecia exausto, como se a luta interna estivesse finalmente vencendo. Se você sabia de tudo isso, Jonas, por que não me contou antes? Por que me deixou no escuro? Jonas o encarou, e pela primeira vez havia uma vulnerabilidade em seus olhos. Porque você não estava pronto para ouvir, Roberto. Você era arrogante, obcecado pelo sucesso, incapaz de enxergar além do seu próprio ego. Eu precisava esperar o momento certo. Lúcia cruzou os braços, olhando para Jonas. E agora? Qual é o próximo passo? Porque goste você ou não, esses bebês precisam de respostas. Precisam de uma vida melhor do que a que tem agora. Jonas suspirou, dando um passo para trás. Agora é com vocês. Eu fiz minha parte. As peças estão na mesa. Vocês decidem o que fazer com elas. Clara olhou para Roberto, sua expressão cheia de emoções conflitantes. Isso não é apenas sobre você, Roberto. Isso é sobre Henrique, sobre esses bebês e sobre todos nós. Você precisa parar de fugir do passado. Roberto levantou-se novamente, mais devagar desta vez. Ele olhou para Clara, depois para Jonas e finalmente para Lúcia. Eu vou enfrentar isso, mas não por mim. Vou enfrentar isso pelos bebês, pelo Henrique e talvez até por você, Clara. A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma sensação de que, finalmente, o caminho estava começando a ser trilhado, mesmo que ninguém soubesse onde ele levaria. A manhã começou com uma inquietação que parecia tomar conta de todos na mansão. Roberto estava no escritório, revisitando contratos antigos como se esperasse encontrar alguma pista perdida. Clara estava na cozinha, ajudando Lúcia a preparar o café, mas claramente sua mente estava em outro lugar. Jonas, em seu estilo habitual, tinha desaparecido novamente, como se soubesse exatamente o momento certo para deixar os outros lidarem com o caos. Lúcia, enquanto organizava os papéis na mesa, pegou o bilhete deixado com os bebês. A frase rabiscada continuava ecoando na mente dela. Cuide deles como não pude. Algo no bilhete nunca havia feito sentido para ela, mas só agora, após os últimos acontecimentos, começou a perceber o que era. Ela se sentou à mesa da cozinha, segurando o bilhete entre os dedos. Clara, percebendo a expressão concentrada de Lúcia, perguntou: Você encontrou alguma coisa? Lúcia olhou para Clara, ainda analisando o bilhete. Não sei. Há algo nesse bilhete que me incomoda desde o começo. A caligrafia, o tom...
Algo parece fora do lugar. Clara inclinou-se olhando para o papel. É uma frase simples, mas parece desesperada, não acha? Como se a pessoa que escreveu estivesse no limite. Lucia balançou a cabeça. Sim, mas é mais do que isso. A escolha das palavras, cuide deles como não pude. É quase como se a pessoa estivesse admitindo culpa, mas ao mesmo tempo tentando se redimir. Nesse momento, Roberto entrou na cozinha. Ele olhou para as duas e percebeu a seriedade da conversa. O que está acontecendo aqui? Lúcia levantou o bilhete. Estou analisando isso novamente. Há algo que talvez tenhamos deixado passar. Roberto pegou o bilhete das mãos dela e leu mais uma vez. Ele suspirou impaciente. Já lemos isso dezenas de vezes, Lúcia. Não há nada aqui além de palavras de alguém que queria se livrar de um problema. Clara, que até então estava calada, interveio. E se não for só isso, Roberto? E se houver algo escondido que não conseguimos ver até agora? Lúcia se levantou, colocando o bilhete na frente de Roberto. Olhe com atenção. A caligrafia não te parece familiar? O jeito como algumas letras estão escritas? Roberto pegou o bilhete novamente, agora com mais atenção. Seus olhos se estreitaram enquanto ele analisava cada traço. Parece... não sei. Talvez seja familiar, mas eu não consigo lembrar de onde. Clara cruzou os braços. E se for alguém próximo? Alguém que conhecia Henrique e você? E que sabia exatamente onde deixar os bebês para causar o impacto que estamos vendo agora? Nesse momento, algo clicou na mente de Lúcia. Ela correu para o escritório, deixando Roberto e Clara confusos. Minutos depois, ela voltou com um contrato antigo nas mãos. Aqui, disse, apontando para uma assinatura no documento. Essa caligrafia é quase idêntica. Roberto pegou o documento e comparou com o bilhete. Seus olhos se arregalaram enquanto ele percebia a semelhança. Isso não pode ser verdade. Clara aproximou-se, olhando por cima do ombro de Roberto. De quem é essa assinatura? Lúcia respondeu, sua voz baixa, quase um sussurro. É de Joana. Clara ficou pálida. Joana, minha amiga Joana. Ela não poderia... Roberto colocou o documento na mesa, tentando entender. Joana era próxima de Henrique, certo? Talvez ela soubesse de algo que nós não sabemos. Clara balançou a cabeça, ainda tentando processar. Mas por que ela faria isso? Por que deixaria os bebês aqui com você? Lúcia cruzou os braços, olhando para os dois. Talvez a pergunta certa seja, onde ela está agora? E o que aconteceu com ela para chegar a esse ponto? O clima na sala ficou pesado enquanto cada um tentava processar a descoberta. Clara sentou-se, a cabeça entre as mãos. Eu preciso encontrá-la. Preciso saber a verdade. Roberto olhou para Lúcia. Podemos rastrear Joana? Algum registro, algum endereço antigo? Vou começar a procurar agora mesmo, respondeu Lúcia, já pegando o telefone para fazer algumas ligações. Enquanto isso, Clara olhou para Roberto, sua voz cheia de emoção. Se Joana fez isso, ela tinha um motivo. Talvez algo que Henrique deixou para trás, algo que ela não conseguiu lidar sozinha. Roberto assentiu. Seja o que for, precisamos descobrir. E precisamos descobrir rápido. A tensão no ar parecia crescer com cada minuto. O bilhete, que antes parecia apenas um pedido desesperado, agora era a última peça de um quebra-cabeça que começava a se formar. Cada um sabia que, ao final dessa jornada, a verdade poderia ser mais dolorosa do que estavam preparados para enfrentar. A noite caiu sobre a mansão de Roberto, mas ninguém conseguia descansar. O bilhete e a descoberta de Joana haviam lançado uma nova luz sobre o mistério, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Roberto estava em seu escritório, revirando documentos antigos em busca de qualquer coisa que pudesse ligar Joana, Henrique e os bebês à sua própria história. Clara estava na sala, inquieta, andando de um lado para o outro, enquanto Lúcia continuava a buscar informações sobre Joana. Foi Lúcia quem quebrou o silêncio primeiro, entrando na sala com o celular na mão. Encontrei algo, disse com a voz urgente. Joana foi vista pela última vez em um hospital público há alguns meses. Ela estava acompanhando alguém, mas os registros não dizem quem era. Clara parou de andar e olhou para Lúcia. Um hospital? Por que ela estaria lá? Eu não sei, Lúcia respondeu. Mas o fato de ela estar desaparecida desde então é suspeito. Precisamos descobrir mais. Enquanto isso, Roberto surgiu na sala, segurando um envelope envelhecido.
Eu encontrei algo nos arquivos do meu pai. É uma carta que ele escreveu pouco antes de falecer. Na época achei que não era importante, mas agora faz sentido. Ele abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Roberto, há coisas na vida que nunca te contei, por medo de que você não compreendesse. Henrique era mais do que apenas um sócio para mim. Ele era família. Fiz o que pude para ajudá-lo, mas falhei. Espero que um dia você entenda o peso das decisões que carregamos. O silêncio na sala era esmagador. Clara olhou para Roberto incrédula. Henrique era seu parente, e você nunca soube? Roberto fechou os olhos, respirando fundo. Eu não fazia ideia. Meu pai nunca falou sobre isso. Se ele sabia de algo, guardou para si. Clara sentiu um misto de raiva e tristeza. Então, todo esse tempo, você estava lidando com alguém que era da sua própria família, mas preferiu fechar os olhos para isso? Eu não fechei os olhos, Roberto respondeu, levantando a voz. Eu não sabia. Se eu soubesse, as coisas teriam sido diferentes. Lúcia interveio, tentando acalmar a situação. O que importa agora é o que vamos fazer com essa informação. Se Henrique era realmente da sua família, então esses bebês têm um laço com você que vai além de tudo o que imaginávamos. Clara cruzou os braços, olhando diretamente para Roberto. Então, o que você vai fazer? Vai ignorar isso também? Roberto sentou-se, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei, Clara. Eu preciso de tempo para pensar. Mas Clara não estava disposta a esperar. Ela pegou suas coisas e saiu da sala, determinada a confrontar Jonas mais uma vez. Ele tinha que saber algo que ainda não havia contado. Jonas estava em um hotel barato, longe da mansão de Roberto. Clara bateu na porta com força, e ele abriu com um sorriso cansado. Ah, Clara, achei que você apareceria mais cedo ou mais tarde. Chega de jogos, Jonas. Eu quero a verdade e quero agora. Ele deu espaço para ela entrar e fechou a porta. Tudo bem, vamos falar. O que exatamente você quer saber? Clara respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Qual é a sua verdadeira ligação com Henrique? E por que você está tão envolvido nisso? Jonas sentou-se na cama, apoiando os cotovelos nos joelhos. Henrique era meu amigo, Clara. Talvez o único amigo verdadeiro que já tive. Ele confiou em mim quando ninguém mais confiava. E quando tudo desmoronou, ele veio até mim, pedindo ajuda. E você o ajudou? Clara perguntou, com a voz cheia de expectativa. Eu tentei, Jonas respondeu. Mas o estrago já estava feito. Ele estava quebrado, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Roberto o deixou de lado e isso o destruiu. Clara sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas ela as segurou. E Joana? O que ela tem a ver com isso? Jonas olhou para Clara com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Joana amava Henrique. Ela tentou ajudá-lo mesmo quando ele estava perdido. Mas quando os bebês nasceram, ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Então ela os deixou com Roberto? Clara perguntou, incrédula. Ela acreditava que Roberto tinha os recursos para cuidar deles. Jonas respondeu. Mas também queria que ele enfrentasse o que fez. Foi a forma dela de garantir que Henrique não fosse esquecido. Clara caiu em silêncio, tentando processar tudo. Ela olhou para Jonas, seus olhos cheios de emoção. E você? O que você esperava ganhar com tudo isso? Jonas deu uma risada curta, sem humor. Eu só queria justiça, Clara. Para Henrique, para Joana, para mim. Mas agora vejo que talvez tenha ido longe demais. Clara saiu do hotel com um peso no peito. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a verdade era mais dolorosa do que ela poderia imaginar. Quando voltou para a mansão, encontrou Roberto no escritório, ainda segurando a carta do pai. Ela se aproximou dele, colocando a mão no ombro dele. Roberto, esses bebês não são só sua responsabilidade. Eles são uma chance de você fazer as coisas certas. Não por você, mas por Henrique, por Joana. Roberto levantou os olhos para ela, e pela primeira vez Clara viu algo diferente. Não era o homem arrogante que ela conheceu, mas alguém disposto a mudar. Eu vou cuidar deles, Clara. Vou fazer isso por eles. E talvez por mim também. Só o dia amanheceu com um silêncio incomum na mansão de Roberto. Os bebês ainda dormiam nos quartos improvisados, e Clara estava na cozinha, pensativa, com uma xícara de café entre as mãos. Lúcia, sempre ocupada, mexia em papéis no escritório,
mas também parecia menos focada que o habitual. Roberto estava no jardim, olhando para o horizonte, como se procurasse algo que há muito havia perdido. Ele sabia que as decisões que tomasse dali em diante definiriam não apenas o destino das crianças, mas também quem ele se tornaria. Clara o encontrou lá fora, hesitando por um momento antes de se aproximar. — Você está bem? Perguntou, sua voz suave, mas carregada de preocupação. — Não sei se bem é a palavra certa, Roberto respondeu, sem desviar os olhos do horizonte. Mas sinto que estou, pela primeira vez em anos, no caminho certo. Clara se sentou em um banco próximo, deixando o silêncio se prolongar antes de responder. — Você acha que consegue fazer isso? Não apenas cuidar dos bebês, mas realmente mudar? Ele finalmente olhou para ela, e seu olhar era diferente. Não havia a frieza que antes o definia, mas algo mais humano, quase vulnerável. — Eu não tenho escolha, Clara. Passei tanto tempo achando que estava no controle de tudo, mas esses bebês me mostraram o contrário. Eles me ensinaram que a vida não é só sobre poder ou sucesso. Clara sorriu levemente, mas havia uma sombra de ceticismo. Palavras são fáceis, Roberto. Provar isso, dia após dia, é o que realmente importa. Ele assentiu, compreendendo a verdade nas palavras dela. E é isso que eu vou fazer. Não quero apenas reparar o que foi quebrado. Quero construir algo novo, algo que faça sentido. Lúcia apareceu na varanda, interrompendo o momento. — Roberto, acabei de receber uma ligação de um advogado. Ele representa um fundo criado por Henrique antes de desaparecer. Parece que há mais coisas que você precisa saber. Roberto olhou para Clara, que apenas deu um pequeno aceno, encorajando-o. Os dois seguiram Lúcia até o escritório, onde ela colocou a ligação no viva-voz. — Senhor Roberto, obrigado por me atender. Eu sou o responsável por um fundo que Henrique criou antes de sua morte. Este fundo foi projetado para beneficiar não apenas os filhos dele, mas também para apoiar pessoas que ele acreditava serem importantes em sua vida. Há alguns detalhes que você precisa conhecer. — Por que ninguém mencionou isso antes? Roberto perguntou intrigado. — O fundo foi selado até que uma série de condições fosse cumprida, explicou o advogado. Mas com o aparecimento dos bebês, essas condições foram desencadeadas. Ele acreditava que, quando eles estivessem sob sua guarda, seria o momento certo para revelar isso. Roberto ficou em silêncio por um momento, tentando absorver tudo. — Então, o que exatamente esse fundo significa? — Significa que Henrique deixou recursos para que essas crianças tivessem um futuro seguro, disse o advogado, mas também deixou uma carta destinada a você. Lúcia pegou o envelope que o advogado enviou por e-mail e o imprimiu. Roberto abriu o documento, com Clara e Lúcia observando ansiosamente. A carta era simples, mas cada palavra parecia carregar um peso imenso. — Roberto, se você está lendo isso, significa que meus filhos estão sob sua guarda. Eu sei que nossas escolhas nos afastaram, mas acredito que, no fundo, você sempre foi mais forte do que parecia. Não deixei os meninos com você apenas por obrigação, mas porque sei que você pode lhes dar o que eu não pude. Cuide deles não como uma dívida, mas como uma chance de fazer melhor. Roberto colocou a carta na mesa, sua expressão séria. Henrique acreditava em mim. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava. Clara colocou a mão no ombro de Roberto, sem dizer nada. As palavras dela não eram necessárias naquele momento. O silêncio era mais eloquente. Mais tarde, naquele dia, Roberto reuniu Clara, Lúcia e os poucos funcionários que ainda trabalhavam na mansão. Ele ficou no centro da sala, com os bebês em um cercadinho próximo, brincando com brinquedos coloridos. — Eu quero agradecer a todos por estarem aqui, ele começou, sua voz carregada de emoção. Os últimos meses me ensinaram mais sobre a vida do que todos os anos que passei trabalhando. Esses bebês me mostraram o que realmente importa. E agora eu quero fazer algo mais, não apenas para eles, mas para todos que, como Henrique, enfrentaram dificuldades sem ter para onde correr. Ele olhou diretamente para Clara. — Quero começar um abrigo para mães e crianças em situação vulnerável. Quero usar meus recursos para criar algo que realmente faça diferença. Clara sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas ela sorriu. Isso é incrível, Roberto. É mais do que eu poderia imaginar. Lúcia assentiu, orgulhosa. Eu sabia que você tinha isso em você.
Os próximos dias foram preenchidos com reuniões, planejamentos e decisões. Roberto começou a transformar a mansão em algo mais acolhedor, mais humano. Ele conversou com Clara sobre seu papel no novo projeto, oferecendo a ela uma posição de liderança no abrigo. Ela aceitou, emocionada com a oportunidade de ajudar outras pessoas que enfrentavam as mesmas lutas que ela. Enquanto tudo isso acontecia, Roberto dedicava cada momento livre aos bebês. Ele os alimentava, os colocava para dormir e até lia histórias para eles à noite. Cada sorriso deles parecia apagar um pouco mais das sombras de seu passado. Na última noite antes da inauguração do abrigo, Roberto sentou-se no jardim com Clara. Eles observaram as luzes da cidade ao longe, em silêncio, até que Clara falou: "Você realmente mudou, Roberto." Ele olhou para ela sorrindo. "Ainda estou mudando, e com sorte, nunca vou parar." Clara sorriu de volta. "Henrique ficaria orgulhoso de você." Roberto assentiu, olhando para o céu. "Espero que sim. Mas mais do que isso, espero que os bebês cresçam sabendo que nunca estarão sozinhos." O abrigo estava quase pronto, e a mansão de Roberto já não era a mesma. Os corredores que antes ecoavam o som de passos solitários agora vibravam com risadas, choros de bebês e o burburinho de planos para o futuro. Clara, Lúcia e Roberto estavam cada vez mais conectados, unidos pelo objetivo comum de transformar o sofrimento em esperança. No entanto, mesmo com o progresso visível, havia algo que não deixava Roberto em paz. O bilhete deixado com os bebês continuava a ressoar na sua mente, como se ainda guardasse uma verdade não revelada. Foi Lúcia quem trouxe o assunto à tona novamente. Sentada à mesa do escritório, ela folheava um bloco de anotações organizando detalhes do abrigo. Roberto entrou com uma xícara de café e a encontrou encarando o bilhete mais uma vez. "Lúcia, eu já disse que não há mais nada nesse bilhete. Já seguimos todas as pistas que ele deu." Roberto disse, sentando-se à frente dela. "Eu sei, mas tem algo que ainda não encaixa." Ela respondeu, apontando para o papel. "A forma como algumas palavras estão escritas, como se tivessem sido feitas apressadamente, mas ainda com cuidado. Isso me faz pensar que a pessoa que escreveu sabia exatamente o impacto que queria causar." Roberto suspirou, passando a mão pelo cabelo. "E quem mais poderia ser? Jonas não escreveu isso. Já confirmamos. Joana deixou os bebês, mas o bilhete parece pessoal demais." Nesse momento, Clara entrou na sala, ouvindo parte da conversa. Talvez a pessoa que deixou o bilhete quisesse permanecer escondida, mas não completamente. Pode ser alguém que queria que você encontrasse, mas só quando estivesse pronto. As palavras de Clara atingiram Roberto como um soco. Ele pegou o bilhete novamente e começou a analisá-lo com novos olhos. Um detalhe na assinatura, um pequeno rabisco quase imperceptível, chamou sua atenção. Era uma marca que ele reconhecia. Sua mãe costumava assinar cartas e documentos com um pequeno traço abaixo das iniciais. O coração de Roberto acelerou. "Isso não pode ser", ele murmurou, encarando o bilhete. Lúcia percebeu a mudança em sua expressão. "O que foi, Roberto? Você reconheceu algo?" "Minha mãe", ele disse quase sem voz. "Ela tinha o hábito de assinar cartas com esse traço. É igual." Clara ficou em silêncio por um momento antes de perguntar cuidadosamente. "Roberto, sua mãe sabia de algo sobre Henrique?" Ele fechou os olhos buscando memórias enterradas. "Ela sempre teve uma ligação especial com Henrique. Eu achava que era porque ela gostava dele como sócio, mas talvez fosse mais do que isso." Lúcia pegou o telefone e começou a procurar por registros antigos. Se ela estava envolvida, há algo que podemos encontrar. Talvez uma correspondência, um documento. Algo que explique. Enquanto Lúcia vasculhava os arquivos, Clara se aproximou de Roberto. "Você acha que sua mãe sabia que Henrique era da sua família?" "Agora acho que sim", ele respondeu. "E se ela sabia, talvez tenha tentado proteger ele de alguma forma. Ou proteger as crianças." Poucas horas depois, Lúcia voltou com um envelope antigo que encontrou em meio aos papéis deixados pelo pai de Roberto. Dentro havia uma carta da mãe de Roberto para Henrique, escrita pouco antes de ela falecer. "Henrique, se algum dia as coisas fugirem do controle, você sabe onde levar as crianças. Roberto pode ser difícil, mas ele tem um bom coração.
Ele encontrará uma forma de fazer o que é certo, mesmo que demore. Confio que você saberá o momento certo. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para Clara e Lúcia, sua expressão incrédula. Ela sabia de tudo. E mesmo assim ela confiou em mim. Clara colocou a mão no ombro de Roberto. Isso mostra que, apesar de tudo, ela acreditava em você. E agora é sua chance de provar que ela estava certa. Nos dias seguintes, Roberto mergulhou ainda mais no cuidado com os bebês e no projeto do abrigo. Ele sentia que estava, pela primeira vez, vivendo para algo maior do que si mesmo. Clara se tornou sua principal aliada, e juntos eles lideraram a inauguração do espaço com a presença de mães e crianças que precisavam de ajuda. Na noite de inauguração, enquanto as luzes do abrigo brilhavam pela cidade, Roberto estava no jardim, observando as crianças brincarem. Clara se juntou a ele segurando uma xícara de chá. Você conseguiu, Roberto, ela disse com um sorriso. Henrique e sua mãe estariam orgulhosos. Ele sorriu de volta, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Eu não fiz isso sozinho. Você, Lúcia, até Jonas, todos tiveram um papel. Mas o mais importante é que essas crianças têm um futuro agora. Clara colocou a mão sobre a dele. E você tem algo que nunca teve antes, um propósito. Naquele momento, Roberto percebeu que sua vida tinha mudado completamente. Não era apenas sobre reparar erros ou honrar memórias, mas sobre construir algo novo, baseado em empatia, solidariedade e amor. Os bebês que chegaram como um enigma, agora eram a ponte para uma transformação que ele nunca imaginou ser possível. E, pela primeira vez, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar.